Sabe aquela música? Tudo que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar, com Marcos Vica. Fala galera, abrindo mais um podcast Sabe Aquela Música. A gente tem aqui o incrível Paulo Ricardo. Obrigado, Vica. Ô, Paulo, tá aqui mais uma vez podendo contar histórias dos bastidores, que é uma sacada muito grande da Mix, ter tido a ideia de mostrar para as pessoas como surgiram várias dessas canções que todo mundo ouve e não sabe de onde vem. Cara, o que tem sido... A gente tem recebido retorno, feedback de pessoas que curtem o podcast, que sugerem música e tal, mas a gente tem tido muito feedback de artistas, sabia? Que ouvem e falam, pô, que legal isso, não sabia, e acaba servindo até como inspiração muitas vezes. É verdade. Isso é muito legal. É difícil fugir do lugar comum. No começo você tem, né? Você é garoto, você quer dizer um monte de coisa, mas depois de 20, 30 anos de carreira, você tem que pensar. E é legal ouvir como os grandes artistas desenvolveram as obras, né? Isso é sempre muito legal. E hoje nós vamos falar de uma música que é um pouco diferente daquilo, do trabalho habitual de um compositor, de um autor, como você escreveu canções incríveis, e hoje nós vamos falar da música Vida Real, que é tema do Big Brother Brasil, e que também é uma música que é tema do programa no mundo todo. É um outro trabalho, né, Paulo? Isso aqui é uma outra, é um outro mindset até, de como é que você vai desenvolver uma música que ela já veio encomendada, mas ela já estava pronta, né? Já é uma coisa da Endemol, né? Eu queria que você falasse. Foi um presente, porque a música tem já, né, uma pegada, cara, uma identidade, e ela já vem atrelada ao programa. Então, nunca houve aquela liberdade, aquele momento de se compor uma música como qualquer outra música, não. Uma tarefa da maior responsabilidade. Era o início daquela febre de realities que ainda permanece, né? Muito pelo contrário, até eles cresceram. Tem reality de bolo, de tudo que você pode imaginar. É verdade. Mas naquela época era uma coisa muito nova, né? Que vinha de uma TV holandesa, a Endemol. E depois de 12 anos afastados, nós como banda voltávamos a nos reunir. Então era uma coisa muito, né, interessante, ousada, e um desafio muito grande. Foi a primeira música que marcou essa volta. Logo depois saiu o CD e o DVD do MTV 2002. Mas era um desafio. Primeiro, o convite, né? Foi da mesma forma que Marizinho Rocha fez um trabalho incrível ao longo dessas décadas, escolhendo não só as canções, mas os artistas, junto com o Boni. Muitas vezes eles pediam mesmo para alguém fazer, como, sei lá, Magal em Me Chama Que Eu Vou. Tem casos de encomendas, né? Sim. Mas tem muita a sensibilidade do diretor musical de escolher a música certa para aquele personagem e tal. No caso, o programa era um programa intenso, né? Uma verdadeira realização mesmo, a concretização desse tema, dessa ideia assustadora, futurista, do Big Brother de George Orwell, né? Do romance de 1984, que foi um dos grandes, né, eixos de conflitos e preocupações da nossa geração. A gente achava que em 84 ia acontecer alguma coisa terrível. E bom, foi maravilhoso 84, foi um ano incrível, mas tipo, se em 84 não acontecesse nada, em 99, de 2000 não passarás. Então tem até aquela música do Prince, o álbum do Prince, 1999, né? Então tinham essas coisas, e essa ideia do Big Brother era uma coisa assim, tipo uma ficção científica sinistra, né? Que em algum lugar do futuro todo mundo ia ser vigiado e você não ia poder fazer nada, uma coisa meio Kafka, meio nazista, né? Todo mundo... E a gente, uau, que coisa, né, terrível, isso é uma ficção, isso nunca vai acontecer. De repente aquilo estava acontecendo, e olha que loucura, as pessoas estavam loucas para entrar ali e serem vigiadas 24 horas.
Então era um conceito muito ousado, interessante, aparentemente invasivo e, né, e um paradoxo assim de você abrir mão de toda a tua liberdade, individualidade, expor a tua vida por um prêmio, né? Uma coisa muito, muito forte, né? Muito intensa. E seria o primeiro. Então a gente não tinha muito a noção do que era, né? E você vê, não adianta você assistir um pedacinho, sabe? Você vai ver umas pessoas fazendo café, tomando café, acordando. Não, você tem que se envolver com aquilo. Você tem que entender a dimensão que isso vem ganhando, né? Depois de algumas semanas, os conflitos. Porque o psicológico vai pro espaço, os caras ali... Pois não adianta você falar, eu sei, é um jogo, eu sei o que vai... O psicológico vai pro espaço, cara. Mas eu tinha que embrulhar o presente sem saber exatamente como brincava com aquilo, né? Sem manual de instrução. O que te foi solicitado naquele momento? Eu fiz alguns trabalhos, né? Poucos trabalhos. E esse foi, sem dúvida, um dos mais difíceis, porque era uma responsabilidade muito grande. Eu fiz uma versão de 8 canções do Bryan Adams com o Fred Zinner, que é um grande trilheiro de Hollywood, para um desenho da DreamWorks, do Spielberg, que era Spirit, Corcel Indomável. E era um trabalho voltado para as crianças, então eles não podiam legendar. Então as histórias, a história da vida do cavalo era narrada através das canções, na primeira pessoa, que no original americano foi cantada pelo Bryan Adams. Então, no mundo inteiro, a DreamWorks procurou cantores que tivessem o timbre e a tessitura parecida com a do Bryan Adams. Na Itália, por exemplo, foi o Zucchero. Come Madonna, né? Não comeu Madonna não, mas a música tinha esse nome. E eu fui escolhido aqui no Brasil para fazer a voz do Bryan Adams, e eu ganhei um prêmio de Best International Vocal Performance por causa desse trabalho. E é um trabalho muito difícil. A gente que vem do rock, a gente tem uma dose de anarquia, a gente não está acostumado com um cara ali com uma partitura te regendo, te dirigindo. Foi um trabalho intenso, bem difícil, porque é frame a frame, né? Você não pode sair, você não tem liberdade nenhuma. E ali era uma coisa parecida no sentido de que a música já vinha pronta da Endemol. Tinha um tema todo em inglês, arranjado, tocado por uma banda lá. E eles faziam exatamente a mesma coisa. Para cada país que o formato era vendido, a emissora daquele país tinha toda a liberdade de chamar um artista que eles julgassem, né, estar próximo da linguagem, e fazer naturalmente a versão na língua daquele país. Cantar era tranquilo, difícil. As versões, no caso das músicas do Spirit, já vieram prontas. Eu mexi numa coisinha ou outra, eu dei uma adaptadinha ali numa coisa ou outra, mas as letras em português já vieram prontas da DreamWorks. Mas nesse caso não. Eu tinha uma folha de papel em branco para escrever o que eu quisesse. E eu recebi esse negócio com 2 ou 3 meses de antecedência. Mas sabe aquele dever de casa que você fala, esse trabalho que tem que fazer aí para outubro, deixa pra lá. Chegou na véspera, eu fiquei, cara, eu não fiz o negócio. Fiquei desesperado. Já estava perto da entrega. Eu tinha que entregar no dia seguinte. Fiquei até amanhecer fazendo o negócio e foquei no drama ético, né? Enfim, até que ponto você é capaz de chegar para ganhar uma grana, né? Até que ponto você é capaz de se expor, de mostrar o teu pior, né? Na verdade. É isso, é disfarçar isso, enfim, e se jogar nessa fogueira das vaidades, nesse grande circo, né? E eu acho que ao longo desses 20 anos do programa, muitas vezes os integrantes devem ter se perguntado, né? Até onde eu sou capaz de fazer isso? Falo, não falo? A coisa vai ficando mais, né? Conforme a pressão psicológica vai aumentando, o tempo do confinamento vai aumentando, os caras devem dar uma pirada ali. Então eu tinha que prever aquilo tudo, e eu comecei com esse drama clássico, né? Existencial. Apelei para Shakespeare, o ser ou não ser. E começo justamente questionando, né? Como se eu tivesse ali o que eu seria capaz de fazer, o que você seria capaz de fazer para ganhar esse prêmio, né?
Eu me lembro de uma crítica na época que dizia que o que eu tinha feito parecia um tema de desenho animado japonês. E eu achei isso um elogio, na verdade, porque tem essa coisa, né, se você ouvir os temas, na verdade, tem filhos pequenos, Power Rangers e tal, tudo tem esse punch, tem essa pegada de você vencer mesmo, da luta do bem contra o mal. O brasileiro é meio fluido nessas coisas, é meio, não, esse negócio de dinheiro eu não tô ligando pra isso. Mentira, sabe? Então, eu acho que foi a frase que me deu mais dúvidas, assim, se quiser vencer. Será que eu escancaro isso? Ou eu fico meio poético, subjetivo, deixando né, pela imaginação da pessoa? Mas eu pensei bem e eu cheguei à seguinte conclusão: todo programa, o eixo, a base, o epicentro, a razão do programa é vencer. Se eu não mencionar isso, é aquela coisa, tem um bode na sala e ninguém fala, que não sei, tem um cheiro estranho. Então, o ponto, a razão de tudo isso é vencer e ganhar o prêmio. Eu até comentei, outro dia eu estava assistindo e o Thiago falou, você tem... Aconteceu alguma coisa? Não, podemos ir. Aparentemente estamos gravando. E o Thiago deu você tem 30 segundos para dizer pro Brasil porque você quer continuar na casa, né? E a menina falou, eu quero ganhar esse 1,5 milhão. Eu falei, nossa, até que finalmente enfim alguém fala o óbvio, né? Porque todo mundo fala, não, porque eu sou eu mesmo e eu quero ajudar, não sei o que lá, é uma coisa que eu tô adorando estar aqui, enfim, né? Rodeia, né? Que cerca o Lourenço e não fala a história. E eu tinha que tomar uma decisão ali. Eu coloquei claramente... tinha noção de que ia haver esse tipo de crítica, porque não é da nossa... Não é muito rock and roll vencer, né? O rock and roll, pelo contrário, o rock and roll é o alternativo, é o underdog, é o protesto, é contra o sistema. Sim. Mas eu tinha um trabalho, o McCartney fala em Live and Let Die, que foi uma música de encomenda para o tema do James Bond. Né? If you got a job to do, you gotta do it well. Então eu tinha que... Fazer direito. E eu acho que eu não podia tangenciar esse ponto fundamental, que era um jogo, é um reality show, mas é um game, que tem uma vitória, vai ter um vencedor. Todo mundo está ali para vencer, ninguém está ali porque quer se expor. Claro. Então a letra passa por todos essas nuances, que a parte mais, né, difícil e filosófica, o mundo é perigoso, cheio de armadilhas, mas se quiser... vai ter que brincar com fogo se quiser vencer, né? Então é um trabalho que sempre que a gente termina uma coisa, você fala, não sei, poderia ter ficado melhor e tal, mas ao longo dos anos, 20 anos, né? O programa já não faz mais parte, né, da programação dessas emissoras todas no mundo todo, em dezenas de países que foi. O Brasil é um fenômeno de permanência. Sim. Mas aquilo se tornou um hino para aquelas pessoas, né? Enfim. Tá no 20º. Tem gente que nasceu, a vida dela é toda ouvindo o tema do Big Brother todo ano, né? E claro que a coisa do arranjo, né? Ela tinha assim uma base, mas a gente tinha liberdade também de fazer. Mas de uns 7, 8 anos para cá, eu tenho tido essa liberdade de mudar e atualizar o arranjo. Que também não é fácil, né? Você tem que superar o que você fez ou entregar uma coisa nova e legal e modernizar também é uma outra forma de você lidar com a sua composição, né? Eu acho que um dos grandes desafios, né, do tempo, os desafios que o tempo propõe pra gente já com uma carreira longa, é conseguir manter esse tesão, essa atenção, esse interesse no que está acontecendo e não relaxar e dizer, aquele tempo era mais legal e, sabe, por mais que você faça uma crítica ao que está rolando agora, eu acho que a gente tem que ouvir. E a música pop, muitas vezes eu sou criticado porque é evidente, é inegável a aproximação do pop contemporâneo com a tecnologia. É uma música essencialmente eletrônica.
Claro, você tem ali esse neo-folkzinho, Claro. uma coisa, o violão deu uma voltada, a guitarra meio que desapareceu da face da terra, o violão permanece, principalmente na música brasileira, que tem esse lado, né, mais, um país mais